Imagine uma árvore antiga, no auge do outono, que decide, por pura teimosia, não soltar nenhuma de suas folhas mortas. Ela contrai seus galhos, retesa sua seiva e gasta cada gota de sua energia vital para segurar aquilo que o ciclo natural já decretou que deve partir. Parece absurdo, não é? Uma luta inglória contra a própria gravidade. No entanto, observe a sua vida agora. O que você chama de força de vontade ou persistência pode ser exatamente essa árvore tola, lutando contra o inverno inevitável. Nós fomos ensinados a acreditar que a rigidez é sinônimo de poder, que segurar é mais nobre do que soltar, e que o guerreiro que não sangra não tem valor. Mas a natureza nos sussurra uma verdade paradoxal e inquietante. Nada no universo gasta tanta energia apenas para permanecer imóvel quanto um ser humano tentando controlar o incontrolável. Você não está exausto, porque a caminhada é longa. Você está exausto porque está carregando a estrada nas costas, em vez de caminhar sobre ela. Sinta agora a base do seu pescoço. Perceba essa tensão sutil que mora nos seus ombros, como se você estivesse, neste exato segundo, segurando o teto, para que ele não desabe sobre sua cabeça. Note como sua mandíbula talvez esteja travada, guardando palavras não ditas ou raivas, engolidas a seco durante o engarrafamento da manhã ou aquela reunião interminável. Essa dor física que você sente não é apenas estresse, é o som do seu corpo gritando por misericórdia contra a resistência mental que você impõe a si mesmo. É o custo biológico de tentar nadar contra uma correnteza invisível todos os dias, desde a hora que o despertador toca até o momento em que você deita e a insônia o visita. Você sente que está sendo drenado, não por fazer muito, mas por sentir demais e resistir a tudo. O cansaço que pesa nas suas pálpebras não pede mais café. Ele pede uma rendição estratégica que sua mente lógica ainda não consegue compreender, pois foi treinada para a guerra, não para a paz. Mas e se eu lhe dissesse que a solução para esse esgotamento crônico não é ficar mais forte, nem mais rápido, nem mais produtivo? E se a resposta estiver escondida em um texto antigo, escrito há mais de 2.500 anos, por um velho arquivista chinês chamado Lao Tzu, que olhou para o caos do mundo e sorriu? Ele propôs algo que ofende o nosso ego moderno viciado em esforço. A ideia de que a verdadeira potência reside na inação deliberada, no Wei. Parece loucura no mundo dos boletos e das metas inatingíveis. Eu sei. Como podemos descansar se o mundo não para de girar? A sociedade nos vende a ideia de que para subir na vida precisamos escalar montanhas com as mãos nuas, sangrando a cada metro. Mas o sábio do Tao sugere que talvez, apenas talvez, você esteja tentando subir a cachoeira a nado, quando o tesouro que você tanto busca está, na verdade, esperando por você lá embaixo, na calma do lago. Se você apenas tiver a coragem de soltar as pedras e flutuar, eu quero que você saiba de uma coisa antes de continuarmos. Esse peso que você sente no peito, essa sensação de estar sempre atrasado para a própria vida, não é culpa sua. É o sintoma de um mundo que esqueceu o ritmo das estações. Respire fundo agora. O que vamos explorar nos próximos minutos não é mais uma tarefa para sua lista de afazeres, nem uma técnica de produtividade para espremer mais suco da sua alma cansada. É um convite para voltar para casa. É a permissão que você estava esperando
para baixar a guarda, sem medo de ser atacado. Ao final deste vídeo, você não terá apenas aprendido algo novo. Você sentirá uma leveza física, como se tivesse finalmente tirado uma armadura de ferro que usou por décadas sem perceber. Vamos descobrir juntos como a filosofia de Lao Tzu pode ser a chave mestra para destrancar a prisão da ansiedade moderna. Prepare-se para entender que a suavidade não é fraqueza. É a única forma de sobrevivência que resta. Vamos mergulhar. Vamos diagnosticar a raiz dessa febre moderna. Vivemos na cultura do corre, onde a exaustão é usada como uma medalha de honra. Se você não está ocupado, sente-se culpado. Se não está sofrendo, acha que não está merecendo. Criamos uma ilusão coletiva de que a vida é uma batalha constante contra o tempo e contra os outros. Você acorda e já veste sua armadura mental, antecipando problemas que talvez nem existam. Essa postura do luta ou fuga constante inunda seu sistema de cortisol, mantendo você em um estado de alerta perpétuo. Lao Tzu olharia para a Avenida Paulista ou para o centro do Rio na hora do rush e veria um exército de fantasmas lutando contra as sombras. Acreditamos que se pararmos de remar contra a maré, afundaremos. Mas essa é a grande mentira. O medo de não ser o suficiente nos faz criar resistências artificiais. Você tenta controlar o humor do seu chefe, o trânsito, a economia, o futuro dos seus filhos. Você tenta segurar o vento com as mãos. E é exatamente isso que lhe deixa exausto, não o trabalho em si. A resistência é o atrito entre como a realidade é e como você acha que ela deveria ser. Cada vez que você diz isso não deveria estar acontecendo comigo, você cria um bloco de tensão em sua alma. É como dirigir com o freio de mão puxado. O carro anda, mas o motor frita e o combustível acaba na metade do caminho. Lao Tzu nos ensina que o sofrimento não vem dos eventos, mas da nossa recusa em aceitar o fluxo dos eventos. Quando algo dá errado, um plano falha, um relacionamento termina, um dinheiro esperado não entra, a nossa primeira reação é enrijecer, negar, lutar. Gastamos dias, meses, anos, ruminando porquês e se. Essa rigidez mental é o oposto da vida. A vida é movimento, é impermanência. Querer que tudo seja estável e previsível é desejar estar morto, pois apenas no cemitério a mudança cessa. Você está cansado, porque está tentando transformar o rio da vida, que é líquido, imutável, em um bloco de concreto estático, onde você possa se sentir seguro. O Tao Te Ching nos oferece uma imagem poderosa. Ao nascer, o homem é suave e fraco. Ao morrer, é duro e rígido. As plantas, ao nascerem, são terras e flexíveis. Ao morrerem, são secas e quebradiças. Portanto, o duro e o rígido são companheiros da morte. O suave e o fraco são companheiros da vida. Releia isso com o coração. A nossa sociedade inverteu essa lógica, idolatrando o homem de ferro, a mulher inquebrável. Mas o que não se curva, quebra. Olhe para as pessoas mais rígidas que você conhece, aquelas cheias de certezas absolutas e regras inegociáveis. Elas são frequentemente as mais frágeis emocionalmente. Qualquer vento contrário as despedaça. A sua exaustão vem de tentar manter essa pose de estátua de mármore, quando sua natureza interna pede para ser bambu. O bambu não resiste à tempestade. Ele dança com ela. Ele se curva até o chão se for preciso, humildemente. E por isso, quando o vento cessa, ele ainda está lá, de pé, enquanto o carvalho orgulhoso foi arrancado pela raiz. O conceito de Wu Wei
é frequentemente traduzido erroneamente como não fazer nada ou preguiça. Para o brasileiro trabalhador, isso soa como ofensa. Mas a tradução correta seria ação sem esforço ou ação não forçada. É agir como a água. A água é a substância mais suave do mundo, mas ela fura a pedra mais dura. Como? Não pela força, mas pela persistência e pela capacidade de contornar obstáculos. Quando a água encontra uma rocha, ela não para discutir com a rocha. Ela não fica ofendida com a presença da rocha, nem tenta destruir a rocha com um golpe de karatê. Ela simplesmente flui ao redor, por cima, por baixo. Ela muda de forma para se adaptar à circunstância, sem nunca perder sua essência de ser água. O Wei é a arte de navegar a vida aproveitando as correntes em vez de remar contra elas. É a sabedoria do surfista que não cria onda, mas usa a energia colossal do oceano para se mover com graça e velocidade. Traga isso para sua segunda-feira de manhã. Imagine que aquele problema financeiro ou aquele conflito familiar é a rocha no meio do seu rio. A abordagem antiga, a da resistência, é bater de frente, gritar, perder o sono, tentar forçar uma solução imediata com ansiedade. Isso é o agir forçado. A abordagem do Tao é observar, é perguntar: para onde a gravidade da situação quer me levar? Talvez o momento peça recuo, economia e silêncio, e não expansão e gritaria. Talvez a solução para aquele conflito não seja impor sua razão, mas ouvir e ceder um pouco para ganhar a paz. Ser como a água significa que você para de gastar energia defendendo o seu eu ferido e começa a usar a energia da própria situação para encontrar a saída. A água sempre encontra o caminho para o mar, não porque ela tem um GPS ou um plano de metas trimestral, mas porque ela obedece à lei da menor resistência. Ela é humilde, procura os lugares baixos que ninguém quer, e por isso ninguém pode competir com ela. Natureza não tem pressa, e mesmo assim, tudo é realizado. Já viu uma flor fazendo força para desabrochar? Já viu o sol fazendo hora extra para nascer mais rápido? Tudo acontece no tempo certo, num fluxo contínuo e silencioso. Nós somos a única espécie que vive fora desse tempo, ansiosos pelo futuro, depressivos pelo passado. Nunca aqui. A fraqueza que você sente é, na verdade, uma desconexão com a sua fonte natural de energia. Quando você pratica o Wu Wei, você entra no que os psicólogos modernos chamam de estado do flow. É aquele momento em que você está tão imerso no que faz, tão entregue, que o tempo desaparece, o ego some e tudo flui sem atrito. O músico toca sem pensar nas notas. O jogador chuta sem calcular o ângulo. Eles simplesmente são. Lao Tzu convida você a viver sua vida inteira nesse estado. Não é sobre abandonar suas responsabilidades, mas abandonar a angústia sobre o resultado das suas responsabilidades. Faça o seu trabalho e depois dê um passo atrás. Deixe acontecer. Entenda, ceder não é perder. Na judô, usamos a força do oponente para derrubá-lo. Na vida, usamos a força dos problemas para nos impulsionar. Se você está numa fase de inverno na sua vida, dinheiro curto, solidão, tristeza, não tente forçar um verão artificial. Aceite o inverno. Agasalhe-se, recolheu-se, estude, planeje, descanse. Ao aceitar o agora como ele é, você para de desperdiçar energia vital na reclamação. E paradoxalmente, ao parar de lutar contra a realidade, você ganha a clareza e a força necessárias para transformá-la. A resistência cega, a aceitação ilumina. A verdadeira força
aquela que não se esgota, nasce de um estado de calma profunda. É a força do oceano que sustenta navios gigantescos sem fazer esforço algum. Você tem esse oceano dentro de si, mas ele está agitado demais, com os ventos da sua mente preocupada. Deixa a poeira baixar, deixa a lama sentar. A água clareia sozinha. Se você parar de mexer nela, vamos fazer um exercício prático agora. Uma micro-revoluca mental. Identifique o maior nó da sua vida neste momento. Aquela situação que faz seu estômago embrulhar só de pensar. Visualize isso como uma pedra enorme e áspera, bloqueando seu caminho. Até agora, você tem tentado empurrá-la, quebrá-la ou escalá-la, e suas mãos estão sangrando. Agora, mude a metáfora. Visualize-se liquefazendo. Você não é mais carne e osso rígido. Você é água corrente fresca e cristalina. Que a água faria diante dessa pedra? Ela encontraria uma fresta, um pequeno espaço lateral. Ela passaria por baixo. Ela simplesmente contornaria, sem raiva, sem pressa, sabendo que do outro lado a descida continua. Sinta a liberdade disso. Você não precisa vencer a pedra. Você só precisa continuar fluindo. Ao tirar o peso da obrigação de vencer, você recupera a liberdade de viver. A solução, muitas vezes, aparece não quando focamos no problema, mas quando relaxamos o foco e permitimos que a intuição navegue. Essa mudança de postura exige uma fé corajosa. Exige confiar que o universo, ou Deus, ou o tal, não é um lugar hostil tentando te destruir, mas um sistema inteligente que tende ao equilíbrio. Quando você solta o controle, você não está caindo no abismo. Você está caindo nos braços da inteligência que coordena as galáxias e o batimento do seu coração. Você já respira sem fazer esforço. Seu coração bate sem você comandar. Seus ferimentos cicatrizam sem você dar ordens às células. A maior parte da sua vida já é Wu-Wei. A natureza já está cuidando de você. Por que você insiste em achar que precisa controlar sua carreira ou seus relacionamentos com mão de ferro? Solte com Faiskill se você fizer a sua parte com amor e presença e depois soltar. O resultado, o que tiver que ser seu, encontrará o caminho até você. E o que for embora é porque estava apenas ocupando o espaço do que precisa chegar. E aqui chegamos ao coração do mistério. Suas rachaduras não são defeitos, são aberturas. O cansaço que você sente foi o que te trouxe até este vídeo, até este momento de consciência. Se você fosse inquebrável, seria insensível à sabedoria. Foi preciso chegar ao limite da força bruta para descobrir o poder da suavidade. Lao Tzu dizia: para se tornar inteiro, deixe-se quebrar. Para se tornar reto, deixe-se curvar. Para se tornar cheio, deixe-se esvaziar. A sua vulnerabilidade de hoje é o berço da sua nova força. Você não está desistindo da vida. Você está desistindo de lutar contra a vida. É uma rendição vitoriosa. Ao baixar as armas, você descobre que nunca houve uma guerra, apenas um mal-entendido entre o seu ego assustado e a vastidão generosa do ser. Você é livre, livre da necessidade de ser perfeito, de ser o melhor, de ter tudo sob controle. E nessa liberdade, ironicamente, você se torna capaz de realizar grandes feitos, não pelo esforço, mas pelo fluxo. Faça isso comigo agora, onde quer que você esteja. Solte os ombros. Deixe-os cair uns 5 centímetros. Descolhe a língua do céu da boca, destrave e testa. Inspire profundamente pelo nariz, imaginando que está puxando a calma das montanhas. E solte o ar pela boca, fazendo um som de alívio.
deixando sair toda a fumaça cinza da preocupação. Sinta o peso gravitacional do seu corpo na cadeira ou na cama. A terra te sustenta. Você não precisa se segurar. A partir de hoje, quando sentir a tensão subir, lembre-se, eu sou água. Seja fluido, seja adaptável, seja suave. Deixe que a vida flua através de você e não contra você. Você não é a represa. Você é o rio. E o destino do rio é o oceano infinito. Você já está salvo. Você já está em casa. Apenas continue fluindo. Se este fluxo de palavras lavou algo dentro de você, deixe sua marca aqui embaixo. Inscreva-se para não perder a próxima onda e compartilhe este vídeo com aquele amigo que está precisando desligar o disjuntor antes que queime. E lembre-se, ser zen e fluir como a água não significa que você vai deixar de pagar os boletos.